o que o mercado vai se propor, né? Boa tarde, David, tudo bem? Seja bem-vindo, né? Então, o que acontece? Vocês vão ver que o que a gente vai falar hoje aqui, né, vai ser exatamente o que a gente precisa. Precisa e infelizmente as pessoas não estão falando, né? Então, se você é novo, se inscreva. Se você é antigo, você já acompanha o meu trabalho, já sabe que a gente vem fazendo isso aqui para ajudar na evolução de vocês, né? Às vezes não é fácil, né? Mas a caminhada não é impossível. A caminhada é longa, mas não é impossível. Beleza? Pessoal, então bora lá iniciar. Antes da gente iniciar, né, antes de eu já entrar na introdução, eu só quero falar para vocês, né, que como a gente está vendo aqui, né, a quantidade de criptos que está dentro do mercado, né, aqui quando a gente fala cripto é cripto e token, né, quando a gente fala nisso, né, é exageradamente, né, alta aqui, como vocês podem estar vendo. E aí muitas pessoas me mandam mensagem: Lobo, por que eu não posso comprar todas as moedas que estão aqui, né? As pessoas simplesmente elas desejam, né, comprar as moedas que vêm por aqui, né? Então, boa tarde, Kleber, tudo bem? Seja bem-vindo, garoto. Então, o que acontece? As pessoas, elas só veem isso aqui e falam: eu vou comprar logo todas as moedas, pronto, e vou lucrar. Pessoal, é o que eu gosto de ressaltar. Dentro dessas 16,009, existem moedas que vão valorizar, moedas que realmente vão se tornar... Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. São as moedas que realmente irão se tornar, né, conhecidas, moedas scans, né? Então é por isso que eu gosto sempre de ressaltar isso, né? Então nunca ajam com a maneira de o quê? De vir aqui já comprando tudo, qualquer moeda, pessoal. Sempre façam os estudos de vocês, porque através dos estudos de vocês é que vai trazer o lucro para vocês, beleza? Agora vamos iniciar, né? Essa parte agora primeiramente seria dele, mas vamos lá que eu estou encarregado de tudo, certo? Eu peço desculpas aí a todo mundo aí, porque como eu estava falando, eu fiquei encarregado de uma parte do conteúdo. Então eu tomarei parte do conteúdo em geral. Então vou tentar passar isso aqui para vocês, beleza? Boa tarde, Adailton, seja bem-vindo, garoto. Qualquer pessoa que tiver as perguntas aí, podem estar mandando as perguntas aqui, pessoal, que aí eu vou estar respondendo conforme a gente for fazendo capítulo por capítulo aqui, beleza? Então bora lá iniciar. Pessoal, quando a gente fala, né, de criptomoedas, né, como a gente está vendo esse mercado, a gente tem que lembrar que existe o lado cliente, que somos nós, certo? E o lado empresa, né, que são as empresas ou as criadoras, né, de projetos. E quando a gente fala, o primeiro pensamento da gente quando a gente vai entrar dentro de uma criptomoeda, o que é? Será que essa moeda vai se valorizar? Será que essa moeda tá barata para a gente entrar? É exatamente o que vocês começam a se perguntar. Vocês perguntam exatamente: a moeda tá no valor barato? Aí vocês vão lá e veem que a moeda tá no valor barato, né, e vocês entram dentro do ativo. Só que aí o que acontece? Conforme vai indo, mais pessoas vão entrando dentro daquela moeda, a moeda vai criando valor. Ao mesmo tempo que vai criando valor, o que vai despertando no geral, nas pessoas em gerais? O interesse, né? E aí eu gosto de ressaltar o seguinte: quando começa a agir o interesse, ou seja, aparecer o interesse para todos, o que acontece? Moeda valorizar, logo o ativo, o que acontece? Ele cria valor, né? E quando o ativo ele cria valor, o que a gente tem de exatamente, o que a gente tem de conclusões? Que o ativo vai valorizar, né? Seja em curto, médio ou longo prazo, não sabemos. Estamos ali para exatamente a gente tentar, né, entender e adivinhar isso. Isso é o lado de cliente, que somos nós, investidores. Agora, pessoal, tem também o lado, né? O lado da empresa, ou seja, das criadores de projeto e tudo mais, que é o quê? Eles primeiro criam uma ideia nova, né? Se aquela ideia nova, eles falam, pô, igualzinho o Bitcoin, vamos pegar o Bitcoin, que já vocês vão entender o que eu tô querendo falar. A gente pega o Bitcoin, e o Bitcoin foi uma ideia nova, beleza? Beleza. Quando é o lançamento, o que acontece? Depois do lançamento, a valorização desse ativo, ela vai ser automaticamente alta. Por quê? É um produto novo.
Por ser um produto novo, o que acaba acarretando? Acarretando exatamente de as pessoas entrarem, mais pessoas entrando, e aí a gente vem e faz essa junção aqui, entre o interesse, o valor e a aceitação, entende? Então, a gente tem como essas três análises, né, quando a gente vai fazer a questão da moeda. O lado cliente e o lado empresa. Só que tem uma coisa que eu deixei aqui separadinho aqui, como vocês conseguem estar vendo, né, que é exatamente o que? Será que por exemplo, tanto o cliente como o criador de projeto e tudo mais vai estar apto a mudanças, né? A mudanças, ou seja, será que ele vai estar, por mais que ele criou, vamos dar um exemplo, por mais que ele criou ali o Bitcoin, né? Será que o criador ali do Bitcoin, ele vai estar adepto a mudanças para integrar aquilo ali e ter uma maior aceitação? Porque se ele não tiver adequado a essa mudança aqui, cara, tipo assim, é X, acaba com isso, entendeu? Acaba com isso. Então, o que a gente vem começar a ressaltar, eu preparei aqui um conteúdo muito grande para vocês, certo? Para vocês verem que as coisas não é só simplesmente comprar, para a gente já preparar para o que vem para 2022, certo? Vamos aqui ver aqui como é que tá o chat. Boa tarde, Adailton, boa tarde, Lick Refrigeração, show de bola. Pois é, meu amigo, estamos tentando aqui, né? Vou tentar trazer, né, um conteúdo aqui com maior nível aqui para vocês tentarem entender o que eu tô querendo falar e vocês verem que às vezes a gente pega no pé aqui de vocês e fala, mas o Lobo tá querendo ser chato. Não, gente, eu não tô querendo ser chato, eu tô querendo ajudar vocês. Só que o que? É exatamente isso que entra. Muita gente fala pra mim, né, nos comentários, Lobo, mas você fala a palavra exatamente demais. Eu falei, exatamente. Infelizmente, desde o tempo de faculdade, né, eu não consigo perder essa palavra exatamente em todas os vídeos e tudo mais que a gente fica postando, né? Então, o que eu quero falar? Então, além disso, vai entrar a questão da aceitação, né? Ou seja, você aceitar que o mercado é desse jeito. Você vai aceitar se o mercado é desse jeito. Se você não aceitar que o mercado é desse jeito, você não vai ser adepto a ele. Você tem que partir para outros. E aí é como eu estava falando, né? Essas duas, tanto o cliente como como é que eu estava falando, gente? Como o desenvolvedor de projeto e tudo mais, eles têm que estar adequados a mudanças. E é isso que eu venho tratar aqui nesse tópico aqui para vocês hoje, né? Quando eu abro isso aqui, vocês já vão primeiramente falar, nossa, Lobo, mas o que é isso? Você já vem assustar a gente e tudo mais. Não, pessoal, eu não venho assustar, eu venho falar a realidade das coisas, né? Que a realidade ainda está um pouco escondida, né? E as pessoas elas não estão dando muita atenção a isso, né? Então, quando a gente abre aqui, gente, isso aqui saiu pelo FMI, certo? Pelo FMI, como vocês conseguem ver aqui, ó, mandato do FMI. O que acontece? Quando a gente pega, né, desde lá de abril de 2020 a abril de 2021, vocês conseguem ver a crescente valorização, ou seja, a quantidade de dinheiro que digamos assim, está envolvido dentro desse mercado. Deixa eu só arrumar aqui um negócio. Vocês estão vendo a quantidade de dinheiro que está envolvida dentro desse mercado, ou seja, abril de 2020 tinha praticamente baixo de 0,5 bi de dinheiro, né, envolvido dentro do mercado de criptomoedas. 0,5 bi. O que acontece quando a gente chega em outubro de 2021, mês atrasado, desculpa, o que acontece? A gente tem praticamente 3 bilhões de dólares envolvidos dentro do mercado de criptomoedas. Gente, 3 bilhões do mercado de criptomoedas. Vocês acham que isso é pouco dinheiro dentro de um mercado que está ganhando atenção cada dia mais e mais e mais e mais e mais? O que tem de acontecer quando acontece isso? A regulação. Acontece a regulação. Então o que eu quero preparar primeiramente nesse tópico aqui? Eu separei exatamente o que? Tópico com regulação, regulamentação. Desculpa, regulação. Então,
os projetos que não estiverem adeptos à regulação, eles vão ficar de fora disso. Eles vão ficar de fora do mercado, entendeu? Isso aqui vai ser uma coisa que vai impactar muito. E se vocês não prestarem atenção nesse requisito aqui, muitos projetos vão ficar de fora. E às vezes vocês estão envolvidos dentro desses projetos. Lembra que eu falei aqui no início aqui do CoinMarketCap aqui, quando a gente veio aqui, né, aqui não, lembra que eu falei exatamente aqui quando aqui que estava 16,0009? Ou seja, aqui tem moedas aqui que não vão ter futuro nem nada. E também pode ter dentro dessas top 100 aqui e tudo mais, moedas que não vão se adequar. E o que vai acontecer? Elas vão ser esquecidas. Elas vão ser esquecidas. O exemplo que eu posso dar aqui para vocês, eu separei alguns exemplos. Quem lembra da Dash? Quem lembra da Dash? Em 2000 e... Deixa eu ver quando é que foi, eu anotei. A Dash eu não me lembro, eu acho que foi em 2020... Não, 2012... Não, mito. 2020... Acho que foi 2020, gente. Ou 2020, eu não vou me lembrar de data. Essa moeda aqui, ela foi top 3. Top 3. Vocês sabem o que é top 3? Quando a gente abre aqui no CoinMarketCap, top 3 está no lugar da Binance Coin, ou seja, da BNB. E o que eu estou querendo ressaltar para vocês? O mercado, ele é feito de ciclos. De ciclos. Quando a gente pega essas moedas aqui, Zcash, eCash, e algumas aqui que eu selecionei para você, a Dash, né, a Zcash e a Rivix, né, muita gente entrou dentro dessas moedas na época, eu acredito que muita gente entrou, né, e aí o que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar para vocês que o que? Essas moedas, aqui ó, um exemplo aqui, ela foi top 3, ela já tá, digamos assim, ela tá subindo e tudo mais, tá? Vamos aqui abrir o TradingView rapidão. Ah, mas ela tá subindo, tá. Mas se a gente for aqui, olha aqui para vocês verem. Ela tá lateralizada. Olha aqui para vocês verem. Por que tá acontecendo isso? Porque o mercado dessas moedas que são os smarts, os masternodes, o que vai acontecer? Eles estão ficando para trás. Mas por que tá ficando para trás? Porque tá vindo novas tecnologias para substituir a atual que tá. Ou seja, o mercado está cada vez mais em mudanças. E o que eu ressaltei no tópico 1, que é a regulamentação. Se a moeda ou o projeto elas não estiverem adeptos, ou seja, elas não aceitarem exatamente a regulação, elas vão ficar de fora. Eu estou abrindo o olho para vocês, mas você está abrindo o projeto, você quer falar mal de projeto? Não, gente, eu não estou falando mal de projeto. Os tópicos que eu estou separando aqui, esse é o primeiro, o que eu quero falar? Eu quero falar que vocês têm que estar preparados para isso. Porque se vocês não sabem disso, vocês acham que só porque está comprando a moeda, as moedas vão subir, né? Já vou entrar no tópico que o pessoal fala de jeito. Muita gente fala, não sei o que, a Binance é a melhor corretora do mundo. Atualmente ela é a melhor corretora do mundo. Será que em 2022 ela vai ser a melhor corretora do mundo? Porque muita gente vem para mim e fala desse jeito, ó. Globo, eu só estou comprando moeda de Binance. Até um certo momento, eu aceito que ela está falando, beleza, pode comprar. Mas vai chegar um momento que a Binance ela não vai ser a maior corretora do mundo. Por que a Binance, digamos assim, é a maior corretora do mundo? Porque ela oferece, né, trades, né, ou seja, o mercado dela é oferecido para o mercado varejista. Mas vocês têm que lembrar que o mercado varejista, ele não vai procurar, como é que eu posso estar falando, qual que é as taxas, qual que é a velocidade, ele não está preocupado com isso. O mercado varejista, ele está preocupado em lucrar, ele quer lucrar rápido. E vocês têm que ver que o mercado varejista, ele migra, ele vai migrando. Então, é por isso que eu falo, temos que ver a situação como geral, e não a situação só com isso aqui. Porque é o que eu falo, mercado de criptomoedas não é isso, é imenso. É muita coisa que envolve, entende? Então, nesse tópico que eu falei para vocês estão vendo que muito dinheiro está sendo envolvido. Aqui, outubro de 2021, quase 3 bi. Imagine
Imagina até meio do ano de 2022, quantos bi que não vai dar? Será que a gente não vai bater 5 bi? 5 bilhões de dólares dentro do mercado? Ou seja, é uma grande incógnita que a gente tem. Não sabemos se realmente vai, né, aumentar, mas pelos estudos que a gente faz, isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar. Vocês estão vendo, cada dia as pessoas estão entrando dentro do mercado de cripto. Ah, mas porque as pessoas falam que eu não gosto muito de Bitcoin. Ok, eu não gosto do Bitcoin porque o Bitcoin não é muito lucrativo. Ele é muito lucrativo dentro do mercado de futuros, entende? Quando a gente fala em mais segurança, tudo a gente fala de altcoins. É por isso que eu sempre venho ressaltando isso aqui com vocês. Né? Tem gente que até fala, ah, mas isso é chato, chato. Gente, é chato, não é porque é chato que a gente tem que esconder isso, a gente tem que falar a verdade. Entendeu? Hoje aqui dentro, eu posso dizer que dentro do Brasil, né, a questão financeira da gente, a gente não nasce já sabendo questão financeira. A gente está aprendendo cada dia mais e mais e mais. Depois que o YouTube foi criado, né, que chegou essa facilitação de acesso, né, ou seja, o acesso foi facilitado para muito mais gente, o que veio a acontecer? Acontecer que as pessoas começaram a ter um maior entendimento das coisas, começaram a entender mais como é que são o mundo de criptomoedas, o mercado financeiro em si, e o que está acontecendo? Mais segurança. Só que não basta só isso, são várias coisas envolvidas dentro disso, entende? São várias coisas envolvidas dentro disso. Então é por isso que eu gosto de falar, a paciência é o seu maior aliado. Ou seja, o mercado vai tirar dinheiro dos impacientes e dar dinheiro para os pacientes. Coisa que eu sempre venho falando aqui, o pessoal fala, eu comprei, a moeda já caiu um pouquinho, já vende. Não, tenha paciência, tenham paciência. Então, gente, a gente está falando aqui de bilhões de dinheiro. E aí, por isso que eu gosto de falar, esse projeto aqui, tecnologia ultrapassada. Então, ele não tem mais... como é que eu posso estar falando? Ele não vai ter um grande conhecimento, um maior conhecimento como antigamente. Por isso que eu dei o exemplo aqui. Por que você deu o exemplo dessa moeda? Porque hoje ela está top 77. Gente, essa Dash, ela foi top 3. Top 3. Por isso que eu falo. Não é porque a moeda ali está no top 3, top 4 que ela vai ficar. Aquilo ali é um ciclo. Vai mudando. E se você não tiver adequado, você não tiver ligado para isso, é onde você acaba perdendo dinheiro. Entendeu? Porque você acaba ficando preso, né? E aí entra muito o emocional. Um outro tópico que eu separei aqui para vocês, né? É exatamente que o quê? Será que a moeda que vocês estão, né? Eu separei algumas moedas aqui, deixa eu só botar aqui. Será que a moeda que vocês estão, ela está adepta a receber, ou seja, a participar da regulamentação, como a gente estava falando, né? Uma coisa que eu gosto de falar, gente, é que o quê? Se o projeto que vocês estão, né? Se vocês ouvirem o projeto lá falar, não, nós não vamos aceitar, nós somos contra a regulamentação, nós não gostamos disso. Gente, não tem que gostar. Não tem que gostar. Só que o que é o problema que gira em torno disso? Quando fala regulamentação, o que gira? Medo, insegurança. Né? Mas insegurança por quê? Por parte das pessoas que não entendem o que realmente é uma regulamentação. Pessoal, quando a gente fala em uma regulamentação, investidores. Mas que tipo de investidores? Tem muita gente que não está dentro do mercado de moedas agora no ano de 2021. Por quê? Porque está com medo disso. Porque não é regulamentado ainda. Entendeu? Hoje em dia, se você for falar, nossa, mexe em mercado de criptomoedas, o que o pessoal fala? A primeira coisa, cuidado, pode ser pirâmide. Por quê? Porque a gente já vem do histórico de pirâmides aqui dentro do Brasil. Aquilo que vocês já estão cansados de saber o que seria isso, né? Mas aí onde é, Globo, que tu tá querendo chegar, afinal? Gente, eu tô querendo chegar que ao mesmo tempo que aumenta a questão dos investidores, né, aumenta a questão de valorização das moedas, a valorização dos ativos em si. E aí sim, vocês podem estar lucrando muito mais do que hoje. Por isso que eu falo, 2022 vai ser o ano, coisa que eu tô ressaltando aqui com vocês, que é o quê? O ano, né, das criptomoedas em si. Porque vem aí metaverso, né? Vem aí metaverso para 2022 e os tokens não fugirão
né? Então, se você tiver já preparado para isso, você vai lucrar bastante. Mas não é só simplesmente já sair comprando qualquer moeda, porque muitas moedas falam por aí que vão criar o metaverso, mas fica só na lábia, né? Eu acho que uma das coisas que eu separei aqui, antes de eu continuar esse tópico, deixa eu ver aqui. Uma das coisas que eu separei isso aqui foi exatamente o quê? Por que vocês entraram dentro do mercado de criptomoedas? Primeiramente, Dogecoin. Olha só para vocês verem o tanto que as coisas é meio que vamos ver, vai Maria com as outras. Por quê? Quando a Dogecoin foi lançada, tinha pessoas que não sabiam o que são moedas. Não existiam as moedas inflacionadas ainda, né? Mas são moedas que o quê? Era inflacionária, ou seja, cada vez mais moedas dentro do mercado. E o que ocasionava isso? Desvalorização do ativo. E o que acontece? As pessoas estavam comprando, por quê? Porque toda hora estava subindo. Vocês viam isso. Vocês sabem disso. Por que entrar dentro da Dogecoin? Porque a moeda valorizava. Ou, se eu compro barato e vendo mais caro, ganhei meu lucro, acabou. Se dane a moeda. Se ela valorizar a longo prazo, estou nem aí. Era exatamente isso. É como o mercado varejista atua. Que somos nós, em gerais, né? Ou seja, a maioria das sardinhas. Entende? E aí, o que eu estou querendo ressaltar novamente? Quando aconteceu o boom da Dogecoin, muita gente acabou entrando. Mas as pessoas não viram exatamente o princípio da moeda em si. Não viram que a moeda cada vez mais ia ter mais moedas dentro do mercado, que a moeda poderia desvalorizar. Entraram. Né? É tanto que o pessoal fala, será que foi uma bolha ou foi uma expansão? Não foi uma bolha nem uma expansão. A gente pode dizer de uma maturação. Eu posso dizer que o tempo, ele é o maior amigo, né, de tudo, inclusive das criptomoedas. Quando a gente chegou agora em 2021, aumentou mais ainda. Por quê? As pessoas estavam cansadas de entrar em pirâmides financeiras. Quem lembra pirâmides financeiras que foram desenvolvidas aí para arrecadar o dinheiro de vocês? Foram Midas Trend, fala aí algumas aí pra gente ver se vocês ainda lembram disso. Aí o que eu quero ressaltar disso? Eu quero ressaltar que o quê? Aconteceu as pirâmides, ganharam dinheiro da gente, porque eu também entrei, infelizmente, né? A gente acreditando e tudo mais. E o que aconteceu? Eles deram o golpe, sumiram, e o que acontece? Vai o esquecimento, ninguém vai mais atrás, e por isso fica. E aí, quando chegou o mercado de criptomoedas, que foi na época também da Real, né, deu boom, começou a vir para o pessoal brasileiro, ou seja, o mercado brasileiro. A Dogecoin eu posso dizer que ela para fora, o Real ela foi mais para dentro do Brasil, né? Então começou a agir de uma forma que, como é que eu posso falar? De uma forma que fosse o boom aqui, ou seja, fosse o boom aqui no Brasil e a Dogecoin lá fora. E como está trazendo mais gente dentro do mercado, ou seja, a Dogecoin fazendo trabalho lá fora, a Real fazendo trabalho aqui dentro. O que acontece? Vai aumentando a quantidade de pessoas. Vai fechando dentro do quê? De um mercado. Qual foi o mercado? Mercado de criptomoedas. Então, muita gente vem falando para mim, Lobo, mas e a Dogecoin e a Real? Foram as moedas que fizeram com que o mercado de criptomoedas seja o que é hoje? Sim. Se elas são scams, se elas forem scams, se elas não são, mas elas fizeram a parte delas. Elas fizeram, por que elas fizeram a parte delas? Porque elas trouxeram, elas centralizaram, digamos assim, o pensamento das pessoas para o único mercado, que foi o mercado de criptomoedas. Muita gente veio da bolsa, B3, muita gente veio do Forex, por mais que tem pessoas que dizem que ganha mais na bolsa do que dentro do próprio projeto, né? Como aqui o nosso amigo está falando, a Louvre, né? Deu golpe em vocês também, ou seja, foi uma pirâmide que estava envolvida, digamos assim, era uma pirâmide, né? Se não existisse o mercado de criptomoedas, essa Louvre tinha criado fora, certo? Com outro nome, como uma pirâmide financeira. Como o mercado de criptomoedas estava centralizando as pessoas, estavam agarrando as pessoas em si, o que acontece? Eles entraram dentro do mercado de cripto, entendeu? Então é por isso que eu falo, quando a gente fala mercado de criptos, temos que ver no geral, porque tem moedas que vão explodir, tem moedas que não vão explodir, tem moedas que são types. Mas não é porque a moeda é pequeno hype que vocês não
podem, entende? Então, pessoal, vocês conseguem ver que existem tópicos para a gente entender o mercado de criptomoedas, que não é só simplesmente ir lá e comprar porque vai subir e tudo mais. É por isso que eu gosto de ressaltar e explicar isso para vocês, né? É um assunto até complicado, meio chato, mas é a realidade, gente. É a realidade, entende? Então, como vocês viram, Dogecoin e Vira-Lata, elas centralizaram, trouxeram muito mais gente, desculpa, para dentro do mercado de cripto, ser mais conhecido e tudo mais. Fora o Bitcoin, que o Bitcoin foi o primeiro. Então o que? Bitcoin mãe, depois Bitcoin, Dogecoin lá de fora, Vira-Lata de dentro, foi juntando o que juntou. O que acontece? O mercado de criptomoedas está cada dia mais expandindo. Porque as pessoas abriram a cabeça, abriram a mente, viram, pô, isso aqui está ganhando dinheiro mais do que outras coisas. O que eu vou fazer, né? E aí, quando a gente fala do mercado de criptomoedas, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente falou aqui da parte a parte de regulamentação. Conforme vocês estão vendo aqui, né? Quando a gente fala em questão da regulamentação, eles falam exatamente o quê? É a questão, né, dos fornecedores de serviço, que é exatamente o pessoal de criptoativos, exchanges e tudo mais. Só que vocês têm que lembrar uma coisa, antes da gente falar em exchange, a gente tem que lembrar que se todo mundo entrar dentro do mercado de criptomoedas, acaba como é que eu posso dizer? Acaba o comércio mundial, digamos assim. Não vai ter vendedor, não vai ter frentista, não vai ter médico. Por quê? Pô, esse aqui tá ganhando dinheiro pra caramba, por que eu vou fazer? Então, por isso que entra a regulamentação, o controle também, entende? Que então vira baderna. E o que acontece? É muito melhor ter uma regulamentação para controlar isso e não acabar, ou melhor não ter uma regulamentação, né? Eu até confundi aqui. Melhor ter uma regulamentação, né? Para no futuro não extinguir, né? Ou é melhor ter ou não é melhor ter uma regulamentação, não tá nem aí, nem nada, e daqui a pouco o mercado acabar. Eu até me confundi aqui um pouco para explicar para vocês. Vamos lá. O que vale a pena para vocês entenderem? Regulamentar e o mercado não acabar, certo? Ou o mercado não ser regulamentado, todo mundo entrando, a economia dos países em si diminuindo, aumentando a taxa de emprego, porque vai diminuir as pessoas que estão empregadas, que estão entrando dentro do mercado de cripto, né? E lá na frente acabar. Então, por isso que a regulamentação, a regulação, ela vai ser ponto positivo, porque além de atrair mais investidores, vai também evitar isso. Mas um outro alerta que eu quero falar para vocês. Quem lembra o alerta da stablecoin? 2022 vai ser a questão do alerta das stablecoin. Que o que? O STT, que eu já venho falando aqui para vocês, o STT, ele esconde, digamos assim, né? Ele esconde informações sobre a moeda. Muita gente me perguntou, mas aí, qual stablecoin que eu vou comprar? Pessoal, o stablecoin é USDC. Eu não separei esse aqui porque já fiz vídeo aqui dentro do canal, né? Então o que? A stablecoin é a USDC, entendeu? Porque eles informam todos os valores, informam exatamente liquidez, informam capitalização de mercado, informam tudo. E os órgãos, eles gostam disso, né? E assim, se a gente já está vendo que a USDC está fazendo isso antes de começar a regulamentação pesada, o que a gente consegue entender? Que eles vão aceitar, né? Que eles vão aceitar, assim, digamos, a regulamentação quando ela vir, porque eles já estão preparados. Uma frase que eu quero falar para vocês é o quê? Não procurem moeda, como eu estava falando, que fujam de regulamentação, que fujam de se adequar. Procurem moeda que já está falando regulamentação. Procurem moeda que está falando, ó, vamos ter que regulamentar quando acontecer isso e aquilo. Por quê? É essas moedas que vão ficar no mercado. É essas. Não são outras, são essas, certo? E aí vai ter a regulamentação que vocês já estão cansados de exchange, a questão da forma de pagamento, entre outras coisas mais, né? Que aí eu não vou falar muito isso aqui, para não ficar muito longo o vídeo aqui para vocês, né? E já eu vou tirar dúvidas de cada um de vocês, porque esse aqui foi o momento que eu separei para vocês. Então bora lá, pessoal. Antes que eu quero falar para vocês é que o que? Nós temos, né? Claro que vou traduzir aqui para vocês verem. Nós temos uma das moedas que eu acredito, né, que venha fazer a diferença nesse padrão que eu acabei de mencionar para vocês, que é o que?
A questão da regulamentação. Mas por que a regulamentação? Quando a gente fala, aqui ó, Uniswap afirma que está falando com PayPal, Robinhood e muito mais no vídeo, deve ser excluído, não sei o que foi isso. Mas o que eu estou querendo ressaltar? Eu estou querendo ressaltar que o quê? A Uniswap está procurando empresas regulamentadas, ou seja, centralizadas como a PayPal, enormes, para o quê? Mostrar e evoluir. Quando a gente fala isso, a gente fala naquele tópico que a gente acabou de retratar, que o quê? Regulação. Então, Uniswap coloca aí na lista de vocês. É a número 1 para vocês estarem entrando para 2022, né? Para 2022, né? Como vocês conseguem ver aqui. Então, eu não vou entrar muito dentro desse detalhe aqui, né? Porque é muita informação, né? E aí, o que? Não vem ao acaso, né? A gente tem que resumir as coisas para vocês. A gente tem que falar as coisas baseadas, né, com o que a gente vê aqui, para tentar facilitar o entendimento de vocês. Não adianta eu falar o que aqui, o que é o ICO, o que é um IDO, o que é não sei o que, né? Ou seja, termos técnicos, jargões, né? Para vocês verem e falar, mas o que é isso? O que é isso? Não vai adiantar de nada. Então eu tento facilitar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, né? Então, Uniswap está na minha lista 1, né? Uniswap está na lista 1. Eu só quero abrir aqui Ave KYC, que eu tinha feito isso aqui, só que eu tinha fechado a janela. Mas o que eu quero ressaltar? Outra coisa, a outra moeda, anotem, para 2022, a Ave, gente, a Ave, por quê? Uma coisa que eu quero falar, vocês lembram que eu falei lá no início, que a regulação, né, ela vai trazer mais investidores, e trazendo mais investidores, o que a gente tem? Valorização e tudo mais. Quando a gente fala em investidores, o que a gente pode falar? Instituições financeiras. E as instituições financeiras, o que elas fazem? Ou instituições gerais, o que elas fazem? Elas controlam o mercado. Elas movimentam o mercado. Elas fazem aquele mercado valorizar. E aí, o que a Ave está fazendo? Ela está exatamente o quê? Lançando, né? Ou seja, essa permissão de KYC para instituições. Ou seja, vai trazer as instituições para dentro. Vai trazer mais segurança para dentro do mercado. Trazendo mais segurança para dentro do mercado, instituições entrando, valorização de mercado. Ou seja, uma coisa que eu quero falar para vocês. Gente, 2022, 2023, 2024, 2025, anota. As valorizações vão ser absurdas. Absurdas. Por quê? Vai entrar regulação controlada até lá. Investidores, instituições entrando mais pesado, porque é aquilo que eu falei. Tem investidores que não entram porque tem medo, né? Porque é uma coisa que não está regulamentada ainda nada. Até meu pai fala, você vai investir, você está investindo em Bitcoin, não sei o que. Ou seja, poucas pessoas entendem isso, né? E a gente tem que tentar aumentar e expandir esse conhecimento para o máximo de pessoas. Só que a gente não vai expandir da noite para o dia. São fases, são etapas, né? Então, por isso que eu tento passar de uma forma mais simplificada para vocês. Anotaram aí, né? Ave e agora, né, que a gente falou anteriormente, a Uniswap, né? Então, antes da gente continuar, eu vou aqui para os comentários, né? Ou seja, para os comentários aqui de vocês, até nesse tópico aqui eu quero saber, pessoal, vocês tiveram alguma dúvida que vocês tiverem, podem estar mandando, por mais que a pergunta seja besta, podem estar mandando, porque essa pergunta, ela vai ajudar no crescimento de vocês, entendeu? Por mais que seja simples, vai ajudar no crescimento de vocês, né? Tem outros tópicos pra gente tratar hoje aqui ainda, né? Mas eu vou parar um pouquinho aqui para responder aqui vocês, né? Bora lá. Lique refrigeração e a cava tem futuro? Cara, essa cava eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela para o final, para você, eu vou até anotar aqui, cava, no final aqui para você. Por quê? Porque pra gente não fugir muito muito do assunto, né, e não quebrar o raciocínio aí para vocês, certo? Mas pode ter certeza que até o final eu vou fazer isso aqui para vocês, tá ok? Para você, tá ok? Bora lá. Adailton, mano, sou novo no mundo de cripto, entendo muito pouco ainda. Me explica, por favor, o que é o metaverso. Bora lá. Ô Adailton, o que é o metaverso? Quando você lembra, eu vou dar um exemplo aqui para você. Você lembra do The Sims? Você lembra do The Sims? O jogo The Sims foi
eu posso dizer, com a experimentação do metaverso. Ou seja, ele vai criar um mundo virtual, né, de uma forma em 3D. E isso vai fazer a diferença. Que o quê? As redes sociais atualmente, é como eu estava falando, como eu falei em um dos vídeos, a gente vem de mudanças. Ao mesmo tempo que acontecem mudanças dentro do mercado de cripto, tem que estar adepto a isso, a gente tem que lembrar das mudanças dentro das redes sociais também. Quando a gente fala dentro do metaverso, que o quê? Quem lembra que antes as primeiras redes sociais eram o quê? O MSN. Quem lembra do MSN que a gente mandava ali, que tinha até um emotezinho que era o fedor, né? Eu acho que muita gente lembra disso, que o pessoal até mandava. O chamar a atenção, que fala drin, 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 quem lembra disso? Né? Eu acho que foi marcante, né, para muita gente. E associado com isso, o que a gente teve? A gente teve o Orkut, né? Você lembra do Orkut? O Orkut, o que o pessoal queria ganhar? Depoimento. Né? As pessoas queriam ganhar depoimento. Falar, fala que eu te amo, que eu te amo. E aí eu te falo também e tal, porque ficava ali explícito. E as pessoas, ali já começava o quê? Que o quê? As pessoas queriam atenção, que elas queriam ser o centro da atenção para tudo, né? Então, isso aí já começa nesse sentido. E a gente vai trabalhando o quê? Orkut, depois do Orkut o que veio? Facebook. Só que aí hoje a gente entra no Facebook, o que a gente já vê? Pô, é só o povo falando, jogando notícias, ou seja, virou uma anarquia. Ou seja, tá ultrapassado, né? Antes você vai chegar rapidão, onde eu vou chegar já onde você quer. Aí depois disso, o que acontece? Foi criado o Instagram. Ou seja, antes da gente falar o restante, o que você viu que lá na época do Orkut, o povo já não queria atenção, já queria ser o centro das atenções. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o quê? Que futuramente, né, essas redes sociais vão o quê? Vão ser dentro de um mercado, ou seja, de um universo em 3D, onde você vai entrar e você vai ter o teu bonequinho como se fosse uma vida normal dentro do jogo. Aí o que? Se você quer conversar com a pessoa, você vai lá na casa da pessoa com o teu próprio teclado ou com o teu celular, conversa com a pessoa. Então o que? Vai virar aqui meio um jogo, né? Um jogo virtual, onde vai ser uma vida também, né? Só que em 3D, entendeu? Ou seja, você vai querer ficar numa rede social falando, vendo e tudo fotos, ou você vai querer participar? Então é por isso que o mercado metaverso está começando, né, a ser expandido cada vez mais. Na minha opinião, o mercado metaverso ele ganhou uma maior visualização devido ao Facebook, porque o Facebook já viu que eles estavam sendo ruins, ou seja, estava diminuindo a quantidade de pessoas que estavam dentro do Facebook. Eles têm o controle de quantas pessoas tem do Facebook, quantas pessoas tem online, eles têm tudo. Então eles estão vendo aquilo ali, vendo que o Instagram estava ganhando, o que acontece? Pô, a gente tem que mudar. Só que o Facebook é o quê? Muito dinheiro envolvido. Então a gente não pode acabar com ele. O que a gente vai fazer? Criou o Meta. Ou seja, para adequar esse sistema de o quê? Do metaverso, né, associado com a rede social. O Adailton deu uma entendida, facilitou aí para você entender um pouquinho mais sobre essa questão aí do metaverso. Eu tentei fazer uma mesclagem, né, disso tudo para tentar facilitar o teu entendimento, entende? Tentei fazer exatamente isso. Bora lá. Teodoro, discordo totalmente quanto à regulamentação das criptomoedas, pelo fato que ela ser, só arrumar aqui, pelo fato dela ser uma forma de o governo saber sobre os nossos investimentos. Sim, eu concordo com você, Teodoro, nesse sentido que você está falando, que ele vai saber dos nossos investimentos e tudo mais, concordo totalmente com você. Mas você lembra que eu falei no início que o quê? Você quer que o mercado de criptomoedas acabe? Ou seja, a forma que a gente vai ter para o mercado de criptomoedas não acabar é a gente aceitando isso. Porque hoje a gente aceita, hoje a gente aceita o mercado, hoje a gente aceita pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo, porque a gente não tem outra escolha. A gente não tem outra escolha. Entende? Quando a gente fala também dos investimentos que como você deu essa questão desse tópico aí, que o governo vai saber dos nossos investimentos, vai saber pelas corretoras centralizadas, exchanges e tudo mais. Mas aí tem uma salvação dentro disso. Até o momento tem uma salvação. Que o que vai ser? Lembra das DEX, exchanges descentralizadas. Nas exchanges descentralizadas ninguém tem controle nosso, não. Ninguém sabe de nada. Então até o momento a DEX ela vai ser a nossa salvação.
Até aí tudo bem. Ah, mas aí vai que. Aí no caso você está falando que no caso vai aumentar a frescura da cobração de imposto e tudo mais. Sim, vai, mas a gente não tem outra escolha. Ou a gente aceita isso, ou a gente acaba com o mercado de cripto lá na frente. E para evitar que o mercado de cripto acabe lá na frente, o que a gente tem que fazer? Aceitar. Infelizmente é aceitar. Eu concordo totalmente com o que você está falando, Teodoro, né? Mas é o que eu falo. Não é porque a gente concorda com isso que tem que ser. A gente concorda, mesmo a gente não concordar. É a mesma coisa quando fala em casamento, né? Muita gente fala, não sei o que, casamento tem que casar. Uma hora a mulher vai pressionar a gente pra gente casar. O que a gente vai falar? A gente vai ter que aceitar. Mas a gente vai querer aceitar? Não. A gente vai ter que aceitar porque senão a gente vai ficar só e etc. Entendeu? Então é a mesma coisa dentro do mercado de criptomoedas, entende? Então, tira um pouquinho esse medo da regulação, da regulamentação, tira um pouquinho de medo, veja exatamente o que vão trazer mais investidores institucionais para dentro disso, entende? Então, eu sei que é um pouquinho difícil de aceitar, né? Mas, gente, a gente não tem outra solução. Não tem outra solução, entende? E vocês têm que preparar uma coisa. O mercado de 2022, como eu falei para vocês, é metaverso. Cara, muito dinheiro. Por que é muito dinheiro? Eu vou só falar uma coisa para vocês. Um projeto do metaverso para ser criado não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Um projeto do metaverso para ser criado tem que gastar muito dinheiro com empresas, né, de cinematográficas e tudo mais, computação gráfica. Então é pesado o investimento. Vocês acham que eles vão criar uma moeda para ter pouco retorno, digamos assim, né? Pouco retorno do que eles investiram? Então é por isso que eu falo, metaverso vai ser o ano de 2022. Por quê? É um dinheiro pesado para estar se criando, né? Ou seja, um projeto, esse tipo de projeto do metaverso, o jogo e tudo mais, né? E as empresas em si, elas estão começando a entrar dentro desse mercado de criptomoedas. Por quê? A gente tem que lembrar um pouquinho agora, por isso que eu falo, gente, é tanta coisa que está interligada, né? Tanta coisa que está interligada que a gente fala, mas é só isso. Não é só isso e aquilo. São várias coisas. Quando a gente fala agora nessa questão do mercado de metaverso, a gente está falando que o quê? Empresas, né? Ou seja, sejam centralizadas, né? E também outras que são descentralizadas, ou seja, que não existe ninguém no poder ali, mas a maioria está sendo centralizada, né? O que acontece? Elas estão saindo, por exemplo, as novas, elas não estão entrando dentro das ações, não estão criando ações nem nada. Por quê? Para isso se torna mais difícil. Se torna mais difícil. E quando a gente fala de mercado de criptomoedas, se você quiser criar uma moeda, você cria. Contrata um cara que cria, um desenvolvedor e tudo mais, paga R$1.500, R$2.000, R$2.500 para ele, você cria uma moeda e tudo. Ou seja, uma moeda de qualquer jeito. Mas do metaverso não. Do metaverso não é só simplesmente criar uma moeda e tudo mais. É o jogo, é gasto de dinheiro. Então por isso que eu falo, estudem o projeto, entendam mais sobre o projeto para vocês entenderem mais sobre isso, né? Vamos lá, antes da gente continuar, né? Eu vou responder essa aqui. Fala sobre o NFT. O NFT, meu amigo, se chama token não fungível, ou seja, são imagens, né, que não existem, que você não pode ter a posse, né? Ou seja, você não pode ter a posse ali, igual um celular, igual um papel, mas você pode ter a posse virtual. E por aquilo ali ser escasso, vai se tornando o quê? Valorizado. Porque entra aquele requisito que a gente sempre vem falando, lei da oferta e da procura. Quanto mais dentro do mercado, menor a valorização. Quanto menos dentro do mercado, que é exatamente o NFT, ou seja, quanto menos NFT aquele NFT que você possui, uma maior valorização vai ter, entendeu? Então, é nesse sentido, por isso que eu falo, NFT e metaverso em 2022 vai ser o ano, beleza? Pessoal, nós vamos continuar aqui, mas antes eu tô vendo aqui que tem pouco like. Eu quero pedir um like de vocês, né, para expandir esse conhecimento para o máximo de pessoas. Eu sei que aqui é um pouquinho chato, mas é isso que a gente aumenta a expansão desse conhecimento para mais pessoas, né, e a gente continua aqui ajudando vocês, né, nessa jornada, né, que eu gosto de falar que é um pouquinho difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu gosto de ressaltar o que eu,
né? Eu Lobo, aí eu comecei o canal, né? Esse ano a gente já está batendo praticamente quase 10 mil seguidores, né? Isso é uma grande evolução. Mas por que é uma grande evolução? Do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Do conteúdo que eu acredito que está ajudando na evolução de vocês. E coloca uma coisa na cabeça de vocês, pessoal. Tudo é feito por etapas. Tudo é feito por etapas. Agora aqui, vocês lembram que eu falei no início, o primeiro tópico que eu falei para vocês, que o que? É a criação do valor. Quando a gente fala a questão também disso, o que eu quero colocar? A maturação, quando tem a criação do valor aqui, ideia nova, lançamento, aceitação. Depois dessa parte aqui, tem um negócio que eu quero ressaltar para vocês. Existe a maturação, a aceitação. A mesma coisa quando vocês entraram dentro do mercado. Antes da gente continuar, eu vou só finalizar isso aqui. O que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar aqui o quê? Que em 2020... poucas pessoas estavam dentro do mercado de cripto. As pessoas de 2020, né, que entraram, as pessoas de 2020 que entraram dentro do mercado de criptomoedas, hoje elas estão muito mais amadurecidas hoje. Agora em dezembro elas estão muito mais amadurecidas do que ano passado quando elas entraram. É a mesma coisa vocês. Esse ano vocês estão entrando, muita gente está entrando. Próximo ano vocês vão estar muito mais amadurecidos. Por quê? Vocês vão entender o que é a valorização do ativo, que um ativo sobe, desce. Por quê? O que sobe e desce? Realização de lucro, correção. Vocês vão entender. Então, é a base disso. É na base desse sentido. E não é da noite pro dia isso, entende? Por isso que eu falo, mas o mercado de criptomoedas, muita gente fala que é fácil. É fácil, o mercado de criptomoedas é fácil. Mas você ter esse conhecimento é o que é o difícil, entende? Bora lá, continuando, já. Bora, boa comparação com o casamento. Pois é, Teodoro, tentei facilitar aqui para vocês o entendimento. Você entendeu aí mais ou menos como é que é, entendeu? Ou seja, a gente não quer aceitar, mas a gente tem que aceitar. Entende? Então bora lá. Se minha mulher ver isso aqui, ela me mata. Mas bora lá, gente. Agora bora lá. Como eu quero ressaltar agora. Tópico, vamos para outro tópico aqui. Corretoras. Vocês lembram que eu falei aqui no início, né, que a gente não sabe se a Binance vai continuar sendo a maior corretora do mundo. Hoje ela é, hoje. Mas se eu falar para vocês que em 2020, eu botei 2022, ou seja, foi um erro meu aqui, eu não lembro a data, pode ter sido em 2021, peço desculpas, 2020, por aí, não sei. Mas teve uma data aí, né, que antes da Binance, existia uma corretora número 1. Eu vou falar para vocês qual que era. BitMax. A BitMax era a corretora número 1. Binance não era conhecida nem nada. Por que a Binance ela ganhou uma maior visualização? A Binance ganhou uma maior valorização. Por quê? Porque ela ofereceu ao mercado varejista. Ou seja, para vocês, para nós, para gente que investe com pouco dinheiro, entendeu? Então é por isso que eles ganharam mais atenção. Mas quem garante que em 2022 vai ser exatamente que eles que vão estar aceitando, eles que vão ser o maior, eles que vão ser os maiores, né? Por isso que eu gosto sempre de colocar, nunca é sempre. O mercado desde lá na frente, quando a gente acabou de falar, vai vindo de mudanças, tipo de mercado, como eu já falei. Primeiro foi o tipo de mercado Masternodes, já ficou para trás, a Dash, Zcash, RVX, entre outros. Agora está entrando o quê? A questão dos... entrou a questão dos DeFi, né? Quando a gente fala em DeFi, ou seja, mercado descentralizado, né? Do que, como assim? Como assim? Não existe ninguém ali no poder, né? Ou seja, não existe ali ninguém no poder. Então isso vai começar a ganhar mais valorização por parte das pessoas. Por quê? Porque vai tirando o poder dos bancos. Os bancos são centralizados e no que vai tirando os poderes disso, o que acontece? Vai descentralizando. Então vai diminuindo a responsabilidade daquela instituição como banco e tudo. E a mesma coisa que a gente pode ressaltar, o banco não vai gostar disso. O banco não vai gostar disso. Né, o que a gente vem sempre ressaltando, né? E antes de eu falar isso aqui para você, deixa eu ver se é aqui ou aqui. Não, aqui, exatamente. O que é que eu quero ressaltar, gente? Aí, como eu acabei de falar para vocês, em 2000, um ano anterior aí, eu não sei qual que foi o ano, como eu acabei de falar, antes da Binance era a BitMax, que era a número 1, mercado varejista. E aí, por que a BitMax ela não foi aceita e hoje ela não é a maior? Porque ela não se adequou, ou seja, ela não aceitou a regulação, né, por parte dos órgãos regulamentadores.
Então, quem ganhou espaço? A Binance. Só que aí tem uma coisa que me preocupa. Dentro de uma das conferências que houve, o CEO da Binance, é o CZ, né? Ele falou que o quê? Na minha próxima, né, quando eu penso em entregar, né, a minha posição e tudo mais, e o próximo céu, né, vai ter muita responsabilidade quanto à regulamentação, né? Então o que a gente já deduz por isso aí? Que o CZ, né, vai ganhar o dele e tudo mais, né? Claro, né? E quando ele vê que realmente, pô, já estourei a tampa, ganhei muito, ele vai sair disso, vai tirar a responsabilidade disso. Por quê? Porque isso gera um pouquinho de dor de cabeça. Não é todas as corretoras que vão estar ganhando, não vão estar aceitando isso, entende? Então é por isso que eu falo, vejam as coisas como um todo. Não vejam as coisas como isso aqui. Porque vocês podem estar achando que o mercado de criptomoedas é apenas isso. Mas o mercado de criptomoedas é isso, entende? E aí, desculpa, o que eu quero falar? Eu quero falar que quando a gente fala de Binance, né, a gente já coloca outras corretoras aí, que a gente já começa a ver, né, como eu estava falando. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a Crypto.com, ainda não fiz, mas o que eu quero ressaltar? Essa corretora, ela comprou, pessoal, essa corretora, ela adquiriu nada menos que o quê? O name rights do icônico, ou seja, o Staples Center, né, lá em Los Angeles. Vocês sabem o que é isso aqui ter o mesmo nome durante 22 anos? Isso aqui ter o nome durante 22 anos, o mesmo nome, do nada mudar? O que vocês acham? Ou seja, coisa grande vem por aí. Então coloquem aí mais uma moeda aí dentro da lista de vocês. Crypto.com, CRO. Vou fazer um vídeo mais detalhado aqui para vocês, né? Tô fazendo uma passada aqui rápida para vocês entenderem, entendeu? E tentando mesclar tudo, tentando juntar tudo para vocês verem que a coisa não é simplesmente isso aqui, entende? Então, pessoal, eles compraram, né, nada menos que esse ginásio icônico lá em Los Angeles. Vocês acham que isso aqui veio só para ser criado por criado? Não. Isso aqui cada vez mais vai ganhando espaço. Vocês estão vendo que as empresas, né, ou seja, até os novos projetos e tudo mais, estão fugindo até das ações. B3, tem a bolsa lá de Nova York e tudo mais, vocês estão vendo que está fugindo disso. Cadê que esses investimentos dentro da bolsa está acontecendo? Por quê? Porque isso era mais centralizado. Isso aqui começa a ser mais descentralizado, mais separados exatamente de uma pequena responsabilidade, ou seja, de um pequeno órgão, ou seja, uma instituição responsável por aquilo, entende? E a tendência é isso, cada dia mais a tendência é isso. E aí você vai falar, pô, mas aí você já começa a preparar a gente para o quê? Pessoal, comecem a preparar para o quê? Primeiramente, mudem, né, quando vocês realizarem lucro e tudo mais nessa próxima alta do mercado, alt-season, o que? Realizou lucro? Peguem a USDT de vocês e convertam em USDC. USDC, como eu falei aqui para vocês, não vou repetir, né? Depois, corretora. Quando a gente fala em corretora, duas corretoras que estão se destacando aqui que a gente está vendo atualmente. Primeira, Crypto.com, e a segunda, a FTX, ou seja, a FTX que a gente tem aí, né? Ou seja, a FTX lá. Então, vocês conseguem ver que a gente também tem que estar em mudanças, porque se a gente não tiver em mudanças, a gente pode ficar preso em determinadas coisas, né? Então é por isso que eu gosto de falar. A gente tem que estar dentro do mercado, mas a gente tem que estar adepto, ou seja, a essas mudanças, a esses ciclos, porque são ciclos. São ciclos, assim como o mercado tem ciclos, né? Dentro aqui, nessa parte, digamos assim, que eu posso dizer, da papelada, digamos assim, né? Também tem ciclos. E vocês estão vendo, desde lá das redes sociais, até a questão do mercado, entre outros. Gente, isso aqui, se eu já voltar aqui, mais ou menos aqui, não foi que eu falei? Isso aqui, cara, vai chegar um momento que vai ser 10 bilhões de dólares dentro desse mercado. Vocês acham que vai ser pouco dinheiro dentro desse mercado e isso aqui não vai ganhar atenção? Entende? Então, tenham paciência que o negócio vai ser de outro mundo. Outra coisa que a gente quer ressaltar é exatamente isso aqui. Gente, muita gente fala,
É incrível. Claro que eu não estou criticando nem nada, eu estou falando no sentido de ajudar vocês. Mas tem gente que fala para mim o quê? Ah, eu vou comprar as top 15, ou as top 10, ou as top 5 e vou ficar despreocupado. Por que eu estou querendo ressaltar nisso? Hoje o Bitcoin, o Ethereum, o BNB, a Tether e a Solana são as top 5. Mas quem garante que 2022 vai ser o top 5? Entende? Como eu falei quando eu falei da Dash. A Dash era top 3, hoje ela é top 77. Olha o tanto de gente que ficou preso, porque o mercado mudou. O mercado é outro tipo de mercado. É um mercado de o quê? Masternodes lá atrás. As pessoas não aceitaram, porque vieram outros mercados que estavam ganhando mais, que estavam ganhando mais atenção. E é isso que está acontecendo cada vez mais. É isso que está acontecendo mais. E aí quando a gente fala em moedas que vão ganhar atenção também em 2022, antes de eu falar mais algumas, né? Ethereum. Por que Ethereum, pessoal? Ethereum é onde os protocolos, né, em geral, estão sendo criados. O Bitcoin, não tem, na minha opinião, eu não vejo nenhum protocolo, só os protocolos primários, né, criados usando a blockchain do Bitcoin. Vocês não ouvem isso, vocês ouvem da Ethereum. Então o Ethereum vai explodir em 2022. Vai, não sabemos o valor, mas vai. E aí vai ser uma reação em cadeia. Solana, outro. Por que Solana eu gosto de destacar? Antes da gente continuar. Por que eu gosto de destacar? Porque a Solana, gente, ela vai ser, ela é apta à questão de a inter-relação, né? Ou seja, a inter-relação entre blockchains, a interoperabilidade, né? Por quê? Eu gosto de falar que o seguinte, futuramente, na minha opinião, acredito que a Ethereum, que a Solana e que a DOT vão se unir. Mas como assim se unir? Através da interoperabilidade, ou seja, aumentar essa conexão entre as blockchains e elas formarem, né, e elas criaram uma plataforma, né, de contrato inteligente, né? Ou seja, isso vai ganhar uma atenção absurda, Sabemos quando? Não. Nós sabemos que tende a acontecer isso. Assim como a Uniswap já está mexendo os pauzinhos ali atrás da PayPal, atrás da Strip, atrás de entre outros, esses aqui também estão. Por quê? Porque se eles não se adequarem, se eles ficarem ali estacionados, eles vão ficar para trás. Como o Facebook. O Facebook se mexeu, está se tornando meta, e já o Facebook, que é o meta, vai ser o centro das atenções novamente. É só questão de tempo. E aí o que a gente fala dos contratos inteligentes? Olha aqui, os contratos inteligentes estão ganhando cada vez mais atenção. Contrato inteligente, ó. Quando a gente vem aqui nos DeFis, deixa eu só ver aqui para vocês. Os DeFis, a gente tem a Uniswap como um top 1. Aave, a Pancake, olha só para vocês verem. A Pancake surgiu primeiro do que a Aave. E olha aqui para vocês verem onde é que ela está. Ou seja, por quê? Não está criando novas coisas, não está renovando. E se não renova, fica para trás. Então a gente tem esse entendimento disso aqui no próprio mercado, através do CoinMarketCap. Isso aqui é do CoinMarketCap que a gente olha e a gente vai vendo dividido. Isso aqui é só para facilitar, entende? Então, gente, é por isso que eu falo. Estejam adeptos a mudanças. Aceitem as mudanças, como eu estava falando aqui para vocês. Aqui eu quero ressaltar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui. Janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, o ano todinho. O que aconteceu? A gente tinha desde lá de janeiro os trades, né? Ou seja, dentro das exchanges, né, que a gente tinha, normais. E aí o que? A gente tinha apenas o que? O Rosinha, que é em empresas, a gente tinha os trades, a gente tinha os DeFis e a gente ainda não tinha NFT. Olha aqui onde é que eu quero ressaltar. Olha aqui para vocês verem o tanto que isso aqui aumentou sem ter a participação de NFT. Quando foi em fevereiro, quem teve a participação? NFT e game entrou. Olha a valorização que isso aqui entrou. Vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Quando foi exatamente em março, o que acontece? Lá em fevereiro entrou a CRO, os serviços de cripto, né? Ou seja, financeiros como empréstimos, stakes e tudo mais. Sim, mas não estava ganhando muita atenção. Quando é que foi ganhar muita atenção? Em março. E aí vocês estão vendo que cada vez mais vai entrando mais coisas dentro do mercado, e cada vez mais isso aqui vai se tornando mudança. Ó, esse aqui era o número 1, olha aqui, já está lá em cima. Então que cada vez isso aqui está tornando
Isso aqui é um ciclo. Cada vez está havendo essas mudanças, né? E se a gente não estiver aceitando as novas mudanças, só se preocupar com as antigas, vamos ficar para trás. Olha aqui para vocês verem. Os NFTs entraram lá em fevereiro. Aí entrou a questão da aceitação. Olha aqui em novembro, o tanto que está ganhando de aceitação. E aí o que eu quero falar que não entrou aqui? Que está dentro desse gráfico? Bora lá, gente. É o metaverso. O mundo em 3D. Olha aqui para vocês verem. Vamos raciocinar. Vamos fazer de conta que o metaverso foi o amarelinho aqui. Olha o amarelinho quando começou em janeiro. Ou seja, em janeiro de 2022. Metaverso. Em fevereiro. Está começando a ganhar expansão. Quando vai lá em maio, vai explodir. E se você entrar antes de acontecer essa explosão, você vai ganhar muito dinheiro. Então é por isso que eu falo, quando muita gente preocupa com as moedas, porque a moeda subiu muito, que a moeda vai subir, gente, moeda do metaverso não tem que se preocupar. Ela vai explodir lá para maio, junho, julho, agosto e por aí vai. Janeiro é só o início, entende? Então o que eu estou querendo falar mais uma vez para vocês, o mercado é mudanças. O mercado vai mudando cada vez mais nisso aqui. O mercado cada vez vai se adequando a isso. E se vocês estiverem adeptos a isso, vocês vão evoluir. Aí o que acontece? Novembro, né, ou seja, janeiro aqui, em 2022, vai entrar o metaverso. Julho, qual que é o mercado? Eu acredito que vai ser o mercado das empresas descentralizadas. Eu acho que vai ser o das empresas descentralizadas, que ganhou outro nome, Dashos. Não vou me lembrar direito, para não falar errado aqui para vocês, então ignorem, mas só saibam que o quê? Vai vir coisas novas, entende? Então é por isso que eu falo, gente, o mercado de criptomoedas veio para ficar. O mercado de criptomoedas vai ser enorme, entende? Mas o que é o tópico de hoje? O tópico de hoje é essas mudanças. Vocês estão vendo que está tendo mudança desde lá de trás, entende? E se vocês aceitarem essas mudanças, vocês vão evoluir demais. It's black and white.